Abençoe a todos que acompanham esse vídeo, que a santa paz do Senhor Jesus Cristo habite no seu coração de maneira rica e abundante. Eu sou o Bispo Wander Alves, falo aqui diretamente do altar da nossa igreja em Maceió, no bairro Chão da Jaqueira, templo vazio, fechado, porém nós estamos aqui. E o objetivo desse vídeo é levar para você uma palavra de fé, de esperança, uma mensagem. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta no livro de Oséias, capítulo 11. Eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 4, a princípio. Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, ou seja, apesar disso, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Isso aqui são palavras de Deus através da boca do profeta Oséias ao povo de Israel, ao povo de Deus. Num momento Deus chama Israel, em outro momento chama Efraim, mas significa a mesma coisa. É Deus falando ao seu povo. E Deus aqui ele revela que sempre esteve junto do povo de Israel, sempre esteve presente, desde que Israel nem era uma nação, desde que Israel era um povo escravo no Egito. Por isso ele fala aqui, quando Israel era menino, eu o amei. Ou seja, a nação não estava formada, a nação estava sob o jugo do Egito, de Faraó. Então nem era uma nação formada ainda. Deus iria formar a nação de Israel. Mas aquele povo, descendência de Abraão, de Isaac, e aqui agora Israel, os filhos de Jacó, eles estavam escravos. Por isso diz, quando Israel era menino, eu o amei. Ou seja, desde então eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Tirou daquela terra de escravidão para constituí-lo como nação. Mas diz assim, quanto mais eu os chamava, mais se iam da minha presença. Quanto mais Deus atraía aquele povo para ele, porque Deus, lá no Egito, quando eles eram escravos, Deus propôs a libertação através de Moisés. E quando tirou do Egito, Deus trouxe a Moisés no Monte Sinai a lei de Deus. E essa lei não era para punir, não era só para regulamentar, não, mas era uma lei que regia o povo, de maneira que, obedecendo essa lei, o povo era abençoado. Lá em Deuteronômio fala, capítulo 28, as bênçãos decorrentes da obediência. Então, obedecer essa lei não era simplesmente ser submisso ao autoritarismo de Deus, não, mas submeter-se a essa lei traria paz, descanso, prosperidade a toda essa nova nação que estava se formando. Era um povo menino, assim Deus trata, lá no início, quando chamou o Egito. Então Deus entrega a lei a Moisés, lei essa para regir o seu povo, para reger o seu povo, perdão, desculpa, às vezes eu misturo o espanhol com o português, devido a muito tempo usando o espanhol, perdão, para reger o seu povo e dessa forma, através dessa lei, abençoar o seu povo. Ou seja, seguir a lei de Deus traduzia em bênçãos para o povo de Deus. Mas daí Deus ele desabafa. Quanto mais eu chamava eles para a minha presença,
Quanto mais eu chamava o povo para perto de mim, para longe de mim, eles iam cada vez mais. Deus ainda fala que sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Apesar de Deus manifestar e revelar o seu amor ao seu povo, apesar das evidências de que era Ele, Deus, quem provia tudo, comida no meio do deserto, água no meio do deserto, sombra para o seu conforto através da coluna de nuvem, através da nuvem sobre o seu povo, calor e luz através das colunas de fogo durante a noite. Apesar de tudo que Deus provia ao seu povo, deixando claro e evidente que era Ele Deus de Abraão, o grande eu sou. Foi assim que Ele se apresentou ao povo no Egito. Por mais que era claro, notório o cuidado de Deus, eles iam a outros deuses e a eles oferecer sacrifício, oferenda, holocausto, agradecimento, devoção. Mas tudo bem, olha o que Deus diz: todavia, ou seja, apesar de tudo isso, dessa rebeldia, apesar dessa dureza de coração, apesar da rejeição, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que era eu que os curava. Ou seja, o povo não se dava conta, não atinava de que todo favor recebido vinha da parte de Deus. Era Ele quem estava cuidando, era Ele quem estava provendo, era Ele quem estava o tempo todo levando aquele povo de perto, os seus braços, o seu amor. O povo não atinava para isso. Apesar de tudo isso, o povo ainda dava os seus agradecimentos, prestava as suas homenagens a outros deuses, e não a Ele. E era Ele quem estava fazendo tudo. E Deus ainda desabafa no versículo 4: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Olha que Deus autoritário, olha que Deus cruel, malvado. Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Era isso que Deus fazia com o seu povo e faz até hoje. O que significa atrair com cordas humanas? É Deus usando pessoas. Aqui você pode ter duas interpretações. As cordas humanas são pessoas, gente, ser humano, igual a nós, usando essas pessoas para trazer o povo para perto de Deus. As cordas humanas aqui eram Moisés, os sacerdotes, Arão. Deus usava esses homens, ou seja, no mesmo nível, de humano para humano. Deus usou Moisés, usou Arão, usou os sacerdotes, usou profetas, usa hoje os pastores, usa hoje pessoas do seu círculo de amizade, usa gente, ser humano, para atrair você para Ele. Usa a linguagem que você entende, linguagem humana, para atrair você para Ele. Laços de amor, cordas humanas, para atrair você para Deus. É isso que Ele faz, é isso que Ele fez no passado. Deus não usou o poder que tem. Deus não colocou o povo de joelho dizendo: lhe obedeça, senão o castigo vai vir. Não. Deus usou gente, ser humano, linguagem compreensível, para que o povo pudesse se voltar para Deus, atrair esse povo para Ele. E é assim até hoje. A pessoa que fala de Jesus para você, de Deus para você, não é seu inimigo, é seu amigo. E é um instrumento de Deus falando ao seu coração para que você se volte. É Deus atraindo você. Quando a sua mãezinha, o seu paizinho fala para você de Deus, não é para você falar: para de encher o saco, não quero saber disso, não quero ouvir isso. Você não deveria agir dessa maneira. Que é Deus usando cordas humanas para você poder se achegar a Deus, onde você vai encontrar descanso, paz para a sua alma,
se vê livre dessa depressão que talvez te acomete, é Deus usando pessoas, cordas humanas, laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Você sabe o que é Deus se inclinar para um ser humano? Deus, o Senhor, fazer isso, não precisa disso, não precisa, mas é uma passagem, é um versículo que revela o amor de Deus para com as pessoas. Eu me inclinei para dar-lhes de comer, tirei o jugo, o peso, o fardo. Você tem noção do que é isso? Deus, o Senhor, se sujeitar a isso. E digo mais, não é com gente boazinha não, não é com gente que está obedecendo a Ele, não, é com gente rebelde, como eu no passado fui. Eu corria para longe de Deus e Deus me atraiu, com cordas humanas, usando pessoas, me atraindo, me buscando. Quanto mais me buscava, mais eu ia para longe dele, mais rebelde eu era. Mas, por fim, acabei entendendo, acabei atinando, como diz aqui. Deus cuidava, Deus fazia tudo para mim, por mim, e eu não entendia, não caía a ficha que era Deus o tempo todo cuidando de mim. E assim muita gente é hoje. Deus busca, Deus chama, Deus fala. Tem gente que já era para estar morto e sabe disso, já foi livre de facada, já foi livre de disparo e está vivo. Talvez o disparo até atingiu. Gente que tem bala parada no corpo e não morreu. Tem gente que sofreu um acidente e fala: eu não sei como eu estou vivo, mas sobreviveu. Você precisa atinar. É Deus o tempo todo atraindo você, chamando você, socorrendo você, livrando você, para que no final de tudo você venha atinar, como diz a palavra. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que era eu que os curava. Então você precisa atinar que há Deus no céu. Há um Deus no céu, e esse Deus está cuidando de você. E Ele está te mandando sinais, Ele está te mandando um recado, Ele está dizendo: filho, filha, até quando você vai endurecer o seu coração? Se volta para mim, sou eu, não é o seu pai não. Eu estou usando cordas humanas, eu estou usando o seu pai, eu estou usando a sua mãe, eu estou usando o pastor, eu estou usando o pregador para alcançar você, para atrair você. Até quando você vai correr para longe de mim? Não é para correr para longe de mim, é para correr para mim, nos meus braços. Essa é a minha intenção, Deus diz. Esse é o meu desejo, que você se volte para mim. Sabe por que muita gente não se volta? Corre para longe de Deus? Porque elas têm um entendimento de que servir a Deus é ser escravo. Servir a Deus é estar debaixo de um autoritarismo, de uma lei, de uma doutrina, que isso não pode, aquilo não pode, aquilo outro também não pode, nada pode. Essa é a interpretação que elas têm de servir a Deus, quando na verdade é o contrário. É o contrário. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Não há liberdade quando você se volta para Deus. Por que as pessoas servem a Deus fielmente? As que servem. Por que o cristão de verdade, ele cumpre com aquilo que ele deve cumprir? Por quê? Não é por causa da imposição. Não, esquece isso. Não é a imposição que faz com que eu sirva a Deus. Deus não me impõe isso. Aí a gente entra num outro assunto que eu posso pregar para vocês depois. É a graça irresistível de Deus. O amor de Deus foi derramado no meu coração. Cadeias infernais foram quebradas, prisões espirituais. De maneira tal que eu fui posto em liberdade. Deus me fez livre. O amor de Deus foi derramado no meu coração, de maneira tal que eu não consigo viver longe dele. Não é Ele que me arrasta, me põe de joelho e fala: você tem que me servir.
Não, embora Ele seja Deus, mas é irresistível, não tem como eu escapar disso, não tem como eu sair disso, não tem como eu voltar à velha vida, não tem como eu viver como eu vivia antes, e não é por imposição, é porque eu simplesmente não quero nada daquilo, e não sei viver longe da presença de Deus, não sei viver distante dEle, não há como, é irresistível. Eu não quero outra vida. Se você perguntar para mim, poxa, você fica aí, igreja, você agora não bebe, você agora não faz mais o que você fazia, que escravidão, não, eu vou dizer não é escravidão, é liberdade, eu sou livre inclusive para me afastar de Deus, se eu quiser. Ele não me impõe essa servidão, eu sou livre para tomar essa decisão, sou livre para dizer, não quero mais Deus, chega. Mas não tem como mudar, não dá. Eu quero outra vida? Não. Eu quero outra coisa? Não. Eu sou livre. Não sirvo a Deus por imposição. Mas esse é o pensamento que as pessoas têm. Essa gente aí, esses crentes aí, não aproveita a vida, não sabe o que é viver, não. São escravos, com todo respeito. A pessoa que vive longe de Deus, ela se torna escrava de muitas coisas, buscando uma tal liberdade, uma falsa liberdade, elas se enredam no emaranhado, como se fosse uma teia, e não conseguem sair. Só conseguirão sair quando levantar os olhos aos céus, atinar, como diz a Bíblia, de que é Deus quem cura, quem sara, e se voltar para Ele. Só aí vão sair desse emaranhado, dessa rede em que estão. Então não se iluda, não é ser livre deixar de servir a Deus, é escravidão. Escravo do vazio, escravo da depressão, escravo do vício, escravo de algo que chamam liberdade, mas que na verdade no fundo é uma prisão. Então as pessoas vão para longe de Deus, e Deus está tentando atrair essas pessoas para Ele, fazendo de tudo para atraí-las. Agora depende de cada um. Esse vírus que está aí, a solta no mundo, enquanto Deus permitir, só com a permissão de Deus que Ele está solto e agindo, é mais um recado de Deus. Mais uma vez Deus brada do alto: filho, volta para mim, filha, volta para mim. Você precisa se voltar para Ele. Se você ainda não fez isso, você precisa se voltar para Deus. O vírus está aí, a solto, repito, com a permissão de Deus, mas há um refúgio, isso que as pessoas precisam entender. Há um lugar seguro, há um refúgio, e elas devem ir para lá, que é a morada de Deus, é a presença de Deus, é aos pés do Senhor. Então você precisa fazer isso urgentemente. O meu tempo está acabando agora. O meu tempo está acabando, eu preciso fazer oração e eu volto amanhã com mais um vídeo. Pai, em nome de Jesus, abençoe a todos que me ouvem, consagre essa água, quem dela beber, receba vida, receba poder, correndo pelas suas veias, pelo seu corpo de alto a baixo, e sejam livres, em nome de Jesus. Amém. Beba da água, seja abençoado. Eu volto com novos vinhos para você. Deus abençoe.